Marcos, Lucas e João, quarto livro do Evangelho. Aleluia. João 4:4. O texto diz assim, no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Só isso. Vamos orar? Ore por mim. Espírito Santo, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos nesse lugar, como igreja, como irmãos. Senhor, o Senhor tem total liberdade de agir nesse lugar, nos corações, Pai. Esse povo veio para ouvir do Senhor, para receber do Senhor nesse lugar. Então o Senhor tem liberdade, Pai, que nós possamos ser apenas um mensageiro da Tua mensagem, da Tua palavra. No poder do nome santo de Jesus, amém. Amém, queridos. Talvez você fique pensando, né? Eu até estava conversando com o Pedro ali ainda há pouco. No entanto, João 4:4, era necessário que ele passasse por Samaria. O tema dessa palavra é: você não está só. Você não está só. O João estava me zoando ali que às vezes eu só prego pedrada, né, João? Mas hoje Deus me trouxe uma palavra de fé ao nosso coração. Eu quero dividir isso com você. Quem crê que você não está só? Eu creio que o Senhor é comigo. Eu quero trazer algo ao seu coração que o Senhor trouxe ao meu, para que possamos entender um pouco mais daquilo que Deus quer fazer e quer falar às nossas vidas. E esse texto é bem interessante, porque é o texto onde o Senhor fala com a mulher samaritana. Mas o que me chamou a atenção, ou o que o Senhor me fez lembrar, é esse texto. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? E é aí que vem talvez o entendimento da palavra. Existia uma diferença histórica, existia uma diferença religiosa entre os samaritanos e os judeus. Eles não se combinavam muito bem, não. Os samaritanos, eles tinham as suas próprias doutrinas religiosas, e eles eram meio que impuros perante a visão dos judeus. Jesus não precisava ter passado por dentro de Samaria. Jesus poderia ter contornado a cidade e ele ter continuado o destino dele, ir para onde ele estava indo. Só que Jesus, ele entra na cidade e ele passa por Samaria e vai a um determinado lugar, ao poço. E aqui acontece, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido uma pregação, talvez já tenha ouvido alguém falar sobre esse texto, sobre essa pregação. Mas por que Jesus tinha que passar por Samaria? Por causa da mulher samaritana. Jesus precisava entrar naquele lugar por causa dessa mulher. Jesus precisava estar naquele momento, naquele tempo, por causa dessa mulher. Uma coisa que você precisa entender: Jesus não erra, Jesus não se atrasa, Jesus não falha, Jesus não se engana. Existe um tempo determinado para todas as coisas, conforme a palavra de Deus diz. E Ele tem um tempo determinado para você e para mim, amém? Ele tem um tempo. Talvez o mais difícil para nós cristãos é saber entender e respeitar o tempo de Deus. Mas Jesus precisava passar por aquela cidade. Jesus precisava passar por Samaria. Sabe, e Jesus tem algo poderoso para realizar na sua vida hoje. Quem crê nisso? Você está aqui, igreja? Crê nisso, Jean? Jesus tem algo poderoso para realizar na sua vida hoje. Jesus passou naquele tempo, naquela cidade, naquele lugar, mas a palavra de Deus diz que o Espírito dele está nesse lugar, e ele está passeando nesse lugar, ministrando em nossos corações, desde as ministrações dos louvores. Nós precisamos crer disso. Somente creia, somente acredite. Eu digo e repito a você, guarde no seu coração: Deus não nos chamou para ver, Deus nos chamou para crer. É crer. Quem crer e for batizado será salvo. Eu preciso crer no Senhor Jesus. Eu nunca ouvi, eu nunca tive a revelação de Jesus fisicamente na minha frente, mas eu creio fielmente que Ele é o Filho de Deus, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele me deu a vida eterna. Isso é Jesus, crer, acreditar nele. E dentro desse contexto, porém, dentro desse pensamento, alguns paradigmas, alguns pensamentos na mulher samaritana
precisavam ser quebrados para que ela entendesse de verdade quem era Jesus. Hoje eu estava indo pela manhã para a academia. Agora eu sou atleta, hein? Fica ligado. Agora eu faço até Muay Thai agora. Passei um trabalho hoje, misericórdia. Quase morri naquele negócio lá. Jesus, mas eu vou continuar. Em nome de Jesus, aleluia! Você está comigo, igreja? Que amanhã eu vou estar magrinho aqui, mentira. Tá mais menor provavelmente, né? E eu estava indo para a academia de manhã. E o pastor já manda mensagem. Falei, cara, eu tenho uns compromissos hoje, tu consegue ministrar? Falei, sim. O bispo Fernando, ele falou na pregação dele que às vezes ele prepara a palavra e nunca tem um tema. Deus age diferente. Essa palavra de domingo, Deus iniciou a ministração com ele através do tema. E comigo, geralmente, Deus me dá o tema. E quando eu estava indo, sem saber que eu ia pregar, quando eu estava indo, Deus me lembrou o texto e Deus me deu o tema: você não está só. E quando Deus me deu o texto, Ele me lembrou de João 4, exatamente da mulher samaritana. Eu entendia o que o Senhor estava querendo falar comigo. À tarde tive meu tempo com o Senhor, fiquei recluso no meu quarto e Deus começou a falar comigo. E Deus me trouxe 4 pontos que eu queria dividir com você sobre essa questão da mulher samaritana. O primeiro dele é reconhecer quem é Jesus na sua vida. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Reconhecer quem é Jesus na sua vida. Verso 10, por favor, Nicole. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água da vida. O desenrolar do texto, Jesus começa a conversar com essa mulher, e a mulher está ao lado do poço, e ela está tirando água com o balde do poço. Esse poço, pela história, pelo contexto, tinha mais ou menos uns 34 metros de profundidade. E ele pede água, e ela diz: como que tu vai me dar água se tu não tem balde, não tem nada aí? Existia uma confusão na mente dela, porque ela não conseguiu reconhecer e entender quem era Deus, quem era Jesus naquele momento na vida dela. E nós precisamos entender e reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Sabe, antes de pensar em mudanças, antes de pensar em transformações, antes de você pensar em todas as coisas da sua vida, nós precisamos reconhecer quem é Jesus na minha vida. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Ele é quem realmente vai mudar a nossa história. Ele é quem nós precisamos desesperadamente. É dele. E essa mulher estava ali no lado do poço. Cristo, escute, Cristo propôs. E se essa mulher apenas recebesse Jesus, sabe, Cristo não trouxe julgamento, Cristo não trouxe condenações, Cristo não trouxe críticas à vida dela, Cristo não deu pré-requisitos para que ela servisse a Deus, não. Jesus só se apresentou a ela e disse: se você entendesse quem eu sou. E dentro desse pensamento, dentro dessa linha, eu comecei a meditar sobre isso, comecei a pensar sobre isso. Quantas vezes, quantos de nós, Deus já tem se apresentado a nós e nós estamos tão presos a coisas? Quantas vezes Jesus tem se apresentado a você através de uma palavra, através de um louvor, e você ainda está preso a coisas? Preso a religiosidades, presos a situações, preso no seu próprio coração, preso nas suas próprias mágoas, preso nos seus próprios medos, preso nos seus próprios anseios. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Se tu entendesse que eu estou aqui. Quem está entendendo? Preso. Precisamos primeiramente reconhecer quem é Jesus, quem Ele é na nossa vida, quem Ele é para mim e para você. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sem Jesus sou absolutamente nada. Eu preciso desesperadamente dEle. Eu preciso do Espírito dEle na minha vida para poder sobreviver. Porque uma coisa eu vou te dizer com toda a sinceridade do meu coração: se eu não estivesse em Cristo hoje, servindo a Ele da forma que eu estou, com toda a certeza o diabo já tinha dado um jeito de me levar.
mas nele eu estou guardado porque eu não estou só. Ele é comigo em todo o tempo. Pedro teve essa revelação: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Cara, Pedrão, que o pastor Bartolomeu pregou domingo passado, ruim, Pedrinho era ruim, Pedrinho era ruim, irmão. Pedrinho era uma luta. Mas quando Jesus cumpre todo o propósito, ele volta a Pedro. E é Pedro que faz um rebuliço pregando o evangelho de Jesus. É Pedro que Jesus traz o entendimento do evangelho, Pedro que traz o entendimento do evangelho para as pessoas. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Por isso deixa eu te dar um conselho hoje, nesse primeiro ponto: reconheça quem é Jesus na sua vida. Sabe, muitas vezes nós estamos presos em coisas. Eu preciso primeiro mudar, para depois Deus fazer. Irmão, escute o que eu vou te dizer: caminhe com Jesus, que tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida será transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu ouço as pessoas dizendo: pastor, eu não estou pronto para batizar. Irmão, tu nunca vai estar. Mas você reconheceu Jesus? Você sabe quem é Jesus na sua vida? Ele é o Senhor da sua história? Fechou, meu irmão. Morra para o mundo e nasça para Cristo. Pastor, mas eu não tenho mais eu. Se você reconheceu quem é Jesus e você precisa de Jesus, faça. Não deixe para amanhã. Segundo ponto: vença a religiosidade. Verso 12: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Meu irmão, eu já vivi muita religiosidade na minha vida. Eu já vivi em tempos que para poder ir para o culto de Santa Ceia tinha que ir de terno. Ai do pastor da igreja que eu congregava que não fosse de terno para o culto de ceia. Precisava ser ligado à igreja para poder ser batizado, para poder tomar Santa Ceia. Isso são dogmas religiosos, isso é religiosidade. Isso, a Bíblia não fala nada sobre isso. Estão certo, estão errado, não vou entrar nesse mérito porque não faz parte para nós. E essa mulher, ela estava nessa pegada. Ela estava com Jesus na frente dela, se revelando a ela quem ele era, dizendo a ela que ele era o mestre, que ele poderia dar água da vida para ela. E ela pergunta para ele: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Quantos de nós já nos pegamos nesse ponto? Senhor, os mais velhos aqui de igreja vão lembrar disso. Ia para o monte orar, acendia os galhetinhos. Lembra disso não? Lembra disso, João? Ia para o monte orar, tu orava no monte, os galinhos de árvore assim acendiam tudo. Aí tu trazia para casa, apagava tudo. Aí tu começava a orar de novo, aquilo acendia de novo. Aí tem gente que acha que para Deus agir tem que só no monte orar. Não, meu irmão, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra em secreto com ele e ore. Precisamos entender princípios. Mas é o poço do pai Jacó. Meu irmão, Jesus está se apresentando a cada um de nós. Não é um poço que faz a diferença, é a tua comunhão com o Senhor, é o teu contato com Ele, é a tua vida com Ele. É isso. Precisamos entender e compreender isso. Não existe uma fórmula de Deus trabalhar, Ele simplesmente faz. Deus não tem métodos de trabalho. Deus é Deus, Ele simplesmente é. Ele criou tudo, Ele fez tudo, Ele é Deus. Eu preciso simplesmente crer e entender que Deus é Deus. Vença a religiosidade. Mas eu só acredito se Deus fizer desse jeito. Não, eu acredito se a irmã lá vier orar. O Senhor faz, irmão. Guarde o que eu estou te dizendo. Deus não tem uma lógica. E às vezes nós estamos tão presos ligados dessas religiosidades, que nos impede de receber tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós às vezes não conseguimos compreender e entender que Deus está falando. Não, eu vou lá na igreja porque quando
quando o bispo Bartolomeu prega, meu Deus! Pastor Jean, pastor Tom, nem tanto. Mas o bispo, meu irmão, não tem nada a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Tem a ver com o que o Senhor está falando nesse lugar hoje. Claro, conta a sabedoria, um homem que tem 50 anos de ministério, todo o conhecimento que ele tem, tudo isso conta, meu irmão. Mas estamos presos a dogmas, a religiosidades, e não estamos entendendo o que o Senhor está falando conosco. Vença a religiosidade, vença os medos, vença os paradigmas, as formas que Deus fala. Ah, mas não, Deus faz e Deus fala. Eu tive uma experiência uns dias atrás, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás. Fui no mercado, chegando no mercado, comprei o que eu precisava, estava na fila com uma cestinha. Tinha um rapaz na minha frente, era um mendigo de rua, descalço. Ele tinha 3 corotes, tinha um vazio, um pela metade e um cheio. Imagina. E ele estava na minha frente, começou a conversar comigo. Ele olhou para mim e falou assim: tu é pastor? Eu falei: eita. Ele falou: tu é pastor de ovelha negra? Eu falei: senhor, está amarrado? Aí ele falou: mas tu entende por que ovelha negra? Eu falei: explique. Aí ele falou: porque a ovelha negra é a lã mais cara que existe. Geralmente é tingida a lã. E a ovelha negra, ela quando nasce negra, a lã é muito cara, porque ela é pura. Ele me explicando isso, pensa. Eu falei: Deus está aqui. No meu coração, óbvio, né? Aí, beleza, ele me explicou isso. Eu falei: amém. Ele pagou. Quando ele estava saindo, ele perguntou: qual o seu nome? Eu falei: cara, meu nome é Everton, mas pode me chamar de Tom. Ele falou assim: meu nome é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Irmão, não desconsidere as pequenas coisas. Não pense que Deus não pode usar uma pessoa de fora para falar o seu coração. Isso é religiosidade. A gente acha que Deus não pode usar. Usa, irmão. Deus pode usar aqui. Deus usou uma mula para falar com um profeta. Por que Deus não pode usar qualquer pessoa para falar o seu coração? Vença a religiosidade. Ouça o que o Senhor está falando. Preste atenção no que Deus está falando nesse lugar. Preste atenção naquilo que Deus está ministrando sobre as nossas vidas. Precisamos vencer sim esses dogmas religiosos que carregamos, esses achismos religiosos que temos. Precisamos estar em Deus, viver em Deus, para entender e viver. A palavra de Deus diz que Ele fará infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Sabe o que é isso? É o amor de Deus, a misericórdia dEle sobre nossas vidas. Entenda, o Senhor passou por essa cidade por causa de uma mulher. Ele estava conversando com ela, falando com ela. Entenda, você não está só. O Senhor é com você em todo o tempo, através do seu doce e amado Espírito. Você não está só. Quantas vezes você acorda e pensa: Senhor, me sinto sozinho, me sinto cansado, a vida pesada. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: você não está só. Eu estou com você em todo o tempo. Eu caminho ao seu lado em todo o tempo. O Senhor é contigo em todo o tempo. Terceiro ponto: receba de Jesus. O primeiro era: reconheça quem é Jesus. O segundo é: receba de Jesus. Verso 13. Jesus respondeu: quem beber esta água do poço, ele estava falando do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Receba de Jesus hoje, meu irmão. Receba das palavras que são ministradas sobre esse lugar. Receba dos louvores que são ministrados nesse lugar. Receba das palavras proféticas que são liberadas sobre esse lugar. Irmão, eu nunca vi tanta gente ficar grávida nessa igreja. Já se ligou nisso, não? Tem mais uma aqui, ó. Tem uma mulherada prenha nessa igreja, tu não faz ideia.
Meu Deus, o bispo liberou uma palavra aqui e a mulher ficou tudo grávida, já viu não? Faz uns 2 ou 3 anos que isso acontece, já. Isso é profético, meu irmão. Receba essa palavra, receba do que está sendo ministrado sobre esse altar, receba das adorações que são ministradas sobre a sua vida, receba daquilo que o Senhor tem dado a você, receba de Jesus, amém? Receba do que o Senhor tem falado aos seus corações. Apocalipse 3 disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está de fácil acesso para mim e para você. Jesus não é distante das nossas vidas. Jesus é próximo da minha vida e da sua vida através do Espírito Santo. Precisamos compreender isso. Nós não estamos só. A sua caminhada pode estar sendo árdua, difícil, algumas situações da vida complicada, mas entenda, o Senhor é com você em todo o tempo. Por isso tenha fé e creia, você não está só. O Senhor é contigo. Eu preciso crer nisso. Jesus, através do seu Espírito, Ele tem ministrado na vida de cada um de nós. Mateus 28, 20, parte B do texto fala: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tem dias que eu acordo desanimado, meu irmão. Tem dias que eu acordo meio cabisbaixo, como a gente, galera fala hoje, eu acordo na bad. Aquele dia que ó dia, ó azar, ó tristeza. Mas eu consigo me lembrar de onde Deus me tirou e aonde Ele está me levando. E eu consigo me lembrar que eu não estou só. Eu consigo me lembrar que o Senhor é comigo em todo o tempo. Eu consigo me lembrar que Ele tem guardado a minha casa, a minha família, os meus bens em todo o tempo. Você guarde isso, por favor. Você não está só. O Espírito de Deus é contigo. E essa mulher, eu fico imaginando essa mulher. Ela estava ali no poço, meio-dia, no horário que as mulheres não deveriam estar ali, ou de manhã ou à tarde, por causa do sol forte. Ela está lá no lado do poço, pegando a água. Jesus chega, senta no lado dela, começa a trocar uma ideia com ela. Lembra? Eu falei, os samaritanos e os judeus não se conversavam? Mas Jesus está lá, trocando uma ideia com ela, conversando com ela, perguntando a ela sobre as coisas. Sei lá, o texto revela algumas coisas, mas quanta conversa teve nesse momento? Quanto que eles conversaram ali naquele instante? Quantas coisas deve ter passado na mente dessa mulher? Quantas situações, quantas amarguras ela tinha para estar ali naquele momento, meio-dia, naquele sol ardente. Uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: era um sol forte. E Jesus se preocupou com essa mulher e ele passou pela cidade. Lembra? Ele não precisava, mas ele sabia que ele precisava entrar na cidade por conta dessa mulher. Ei, não pense que Jesus não se importe com você, porque Ele se importa sim com a sua vida. A mulher ali pegando água, Jesus chega, senta no lado dela. E daí, como é que tá? Tudo bem? Certo, ela não tinha nem ter dado letra, né? Mas de repente os dois começam a conversar. Ele começa a falar da água da vida, trocar uma ideia. Mas Jesus estava no sol com ela. Os dois estavam debaixo daquele sol quente, queimando naquele momento de calor. E aqui vem algo no meu coração. Ei, Jesus não precisava estar ali, mas Ele estava ali ao lado dela. Jesus está no seu lado em todo o tempo. O Espírito de Deus está com você em todo o tempo. Ele não te abandona de forma nenhuma. Ele é com você em todo o tempo. E muitas vezes nós não acreditamos nisso por conta de pecados, por conta de falhas e erros. Eu já ouvi muito de pessoas que nós conversamos acerca de Cristo, a pessoa olhar para mim e falar assim: mas eu não mereço. Mas eu tenho pecado. Quem não tem pecado, levanta a mão aí. Vocês pecam também, é?
Irmão, se fôssemos olhar para nós, ninguém era digno de Cristo, de salvação, mas Ele nos amou primeiro. Ele te deu vida e vida eterna. Ele te deu paz e alegria. E essa mulher estava ali cheia de dogmas, sabe, não reconheceu quem era Jesus, não queria receber o que Ele estava dando, não queria receber daquilo que Ele estava entregando a ela, cheia de religiosidade, porque quem havia dado aquele poço para eles era Jacó. Aí, João 4,16, disse Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. Se tu olhar a história, tu sabe que ela tinha um marido, mas ela fala que não tinha, e Jesus fala para ela assim: pois é, tu já tiveste 5 e esse ainda não é teu. Eu consigo entender que tinha uma situação aqui, talvez de adultério, talvez uma questão de ela ter se separado e estar vivendo com outra pessoa. E nisso, nesse contexto, nesse pensamento, às vezes a religiosidade, ela te traz uma culpa tão grande, sabe, ela traz realmente um peso sobre você, que você se acha culpado das situações, e você acaba não recebendo daquilo que vem de Deus. Ei, escute o que eu vou te dizer, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova vida tem. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Senhor é na tua vida. E essa mulher talvez estivesse se sentindo culpada. Sabe o que eu penso às vezes? Essa questão de nós não entendermos isso, nós descredibilizamos a cruz de Cristo. Escute o que eu vou te dizer, a cruz de Cristo é suficiente na sua vida. O que Jesus fez por você é suficiente para apagar todos os nossos pecados. O que Jesus faz por você todos os dias, o amor dele é suficiente para te dar salvação. Então não despreze a cruz de Cristo. E essa mulher estava ali rejeitando, porque existia uma história. Essa mulher já estava no 6º marido. Sendo assim, ela já tinha casado ou vivido com 5 antes. E o interessante do contexto, eu fui estudar um pouquinho, nesse tempo, nesse período aqui, os rabinos daquela época, daquela cidade, daquele lugar, davam carta de divórcio, mas 2 ou 3 vezes só. A mulher já estava no 6º. Imagina talvez a vergonha que essa mulher passasse na rua, por isso que ela estava lá meio-dia. Por isso que ela não estava no horário em que as mulheres iam, cedo ou final de tarde. Não, ela estava no horário alternativo. Por quê? Porque todas as pessoas a julgavam. E quantos de nós somos julgados por nossos pecados? Quantos de nós já fomos julgados pelos pecados? Quantos de nós já fomos acusados de coisas? Mas o Senhor está dizendo para você hoje: em Cristo os teus pecados estão perdoados. Em Jesus você tem uma nova vida. Em Jesus você tem uma nova história. Não se condene mais. Se você está em Jesus hoje, não se condene mais por seus pecados e por seus erros, porque o Senhor trouxe graça e misericórdia sobre nossas vidas. Abandone. Aquele que confessa, abandone e deixa, alcança a misericórdia. Abandone. E a partir desse momento a sua vida será transformada totalmente. E eu fico pensando nessa mulher, Jesus trocando uma ideia com ela, Jesus falando com ela. Na hora me lembrei de um texto, João 8,36, portanto se o Filho, quem é o Filho? Jesus. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está em Jesus aqui? Você é livre. Você é livre pelo nome de Jesus. Em Jesus não existe mais condenação para os nossos pecados. Você não está só. Você não está sozinho. O Senhor é contigo em todo o tempo.
O Senhor tem olhado pela sua vida, cuidado da sua vida. Quantos aqui tiveram Covid? Passaram pela Covid? Quem teve aqui? O Senhor te guardou. Uma doença de morte, o Senhor te deu vida. Quantos que faleceram? Quantos que tiveram, infelizmente, não sobreviveram a essa doença maldita? Mas o Senhor te guardou até aqui. O Senhor tem cuidado de você até aqui. Jesus foi até Samaria por causa dessa mulher. Jesus passou nessa cidade, no meio dessa cidade, por causa dessa mulher. Jesus sabia o que essa mulher precisava. Jesus sabia que essa mulher precisava ser livre. Escute o que eu vou te dizer, e quero ser profético. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o teu coração. Ele quer te dar vida, vida e abundância. Então creia, você não está só. Você não está só, meu irmão. Jesus te trouxe hoje aqui por um propósito. Jesus insistiu ao seu coração através do Espírito para que você viesse e ouvisse: você não está só. O Senhor é contigo em todo o tempo. Não despreze, não despreze, não despreze esse encontro com Ele hoje. Não despreze esse momento de ouvir do Senhor aqui hoje. Não despreze aquilo que o Senhor tem liberado de água viva sobre a sua vida. Não despreze o que o Senhor tem falado acerca da sua história. Você não está só. Eu fico pensando, Jesus, os discípulos chegaram lá no poço. Jesus manda eles ir comprar alimento. Eles saem. E quando eles voltam, Jesus estava terminando a conversa com essa mulher. E o texto de João 29, 4:29 fala assim, ó: ela sai gritando pela cidade: venham comigo e vejam esse homem. Ele falou tudo sobre a minha vida. E foi tão interessante, é interessante, se você continuar lendo o texto, você vai ver que esses homens vão até ele. Mas era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que tinha um histórico. Era uma mulher religiosa. Era uma mulher que não reconheceu a Cristo. Era uma mulher que não quis receber da água da vida que era Jesus. Mas quando ela teve, quando ela despertou, quando ela entendeu, quando ela reconheceu, ela saiu pela cidade gritando que ela havia encontrado o Messias. E todos aqueles que ouviram dela sobre isso foram até aquele lugar para conhecer o Mestre, para conhecer o Messias. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: as pessoas podem até não dar credibilidade para você, ou não deram, mas quando elas olharem para você, ver o que o Senhor tem feito na sua vida, elas vão entender que o Senhor é contigo em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque nós não estamos só. Você não está sozinho. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Por isso, reconheça quem é Jesus na sua vida. Reconheça que você precisa dele em todo o tempo. Reconheça que ele é a sua fonte de vida. Não é a igreja, não é a religião, não é a igreja que muda a minha vida, é Jesus. É Ele que transforma a minha história. É crer que Ele pode mudar. Então reconheça quem é Jesus na sua vida. Vença toda religiosidade. Vença, sabe, às vezes a gente chega na igreja, parede preta, né? Os irmãos apagam a luz por causa do culto, dá sono. A igreja podia ser mais clara, né? Eu já ouvi tanto questionamento, irmão, meu Deus. Ai, mas precisa deixar aquela luz daquele jeito mesmo? Não dá para clarear um pouquinho mais a igreja? Religioso. Ai, mas os louvor lá não só canta esse tipo de música. Nós somos religiosos, irmãos. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Vença a religiosidade. Caminhe em Jesus.
Receba de Jesus. Receba aquilo que Ele tem largado sobre a sua vida, aquilo que Ele tem colocado, palavras que Ele tem liberado sobre você. Estamos tão preocupados com o eis que te digo, sabe, as profecias. Esquecemos que a real profecia está nas suas mãos, se chama Bíblia Sagrada. Quer receber uma profecia de Deus, meu irmão? Leia a Bíblia. É a maior profecia que existe. É a palavra pura do Senhor sobre o teu coração. E creia que você está perdoado, que o Senhor é contigo em todo o tempo, que os teus pecados em Cristo já ficaram para trás. Você hoje vive uma nova vida em Jesus. Saia desse lugar sabendo que Jesus sabe tudo sobre a sua vida e você não está só. Ele tem cuidado de vós. Cara, lembra o texto que eu citei aqui no final do louvor? 2 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, eu já tenho sim ou amém por elas, para a glória de Deus por nós. Eu estava lendo o Sermão do Monte essa semana, Mateus 6, 5, 6, 7, e eu fui levado pelo Espírito a ler Deuteronômio 28, aonde fala sobre as promessas de Deus. E em Mateus, no Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre as bênçãos do Senhor, sobre quem é feliz aquilo que vive. Mas em Deuteronômio ele também libera promessas. Ele libera as palavras sobre as nossas vidas. Meu irmão, já foram liberadas, já estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Receba isso em nome de Jesus. Receba o que o Senhor já liberou sobre você. Você não está só. O Senhor é com você em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de nós, meu irmão. Talvez você não esteja vivendo tudo que você desejasse viver, mas uma coisa eu posso te garantir: Deus tem cuidado de você em todo o tempo e tudo que você precisa. E o interessante dessa mulher, que depois que ela teve esse encontro com Jesus, depois que ela teve essa revelação de quem era Jesus, a vida dela foi totalmente transformada. Eu lembro do endemoniado gadareno. Jesus entra na cidade, o endemoniado está ali, dava até lucro. Jesus expulsa, ele é transformado, ele andava nu, depois está de roupa. Ele chega para Jesus e fala: eu quero ir com o Senhor, eu queria caminhar com o Senhor. Ele fala: não, tu vai para Decápolis e prega lá naquelas cidades o que aconteceu na tua vida. Eu tenho dito sobre isso, as pessoas perguntam para nós: pastor, mas eu queria pregar para as pessoas, mas eu não sei. Quem tem um testemunho de Deus sobre a sua vida aqui? Quem tem um testemunho do que o Senhor fez na sua história? Quem tem? Levante sua mão, meu irmão. Esse daí, é a maior palavra que você pode pregar. O que o Senhor fez na sua história, o que o Senhor tem feito na sua vida, as libertações, as curas, as transformações que o Senhor tem trazido sobre você. Essa mulher, quando ela sai gritando pela cidade, ela fala dizendo: ei, ele falou tudo sobre a minha história, ele falou tudo sobre a minha vida. Esse é o mestre, esse é o Senhor. Ei, o Senhor sabe tudo sobre você. Creia nisso, acredita, você não está só.